Então, ouvintes, você já sabe que se vocês ouvirem uma voz descorpórea... Não, é pior de imbecil. Tudo bem. Sou Eduardo Caetano. Eu sou a Lívia. Eu sou o Strade. Nós somos do La Petite Mort Podcast. E você está escutando Sussurros da Terceira Terra. Não, Gemidos da Terceira Terra. Não, Vozes da Terceira Terra. Vocês querem ver um jeito super legal de datar uma gravação? É falar assim, ó. Vocês viram que teve o terremoto no Haiti hoje? Morreu a dona Zilda Arnes, né? Zilda Arnes, cara. A mulher do Dom Evaristo Arnes. Não. Dom Paulo Evaristo Arnes. Mas morreu ela e mais 100 mil haitianos, né? E 11 soldados brasileiros que morreram bravamente lutando até o momento. Até o momento. Até o momento, foi contado até agora. O bom é lutando por nada. Muito bem. Cara, o pior é que foi o seguinte: o Haiti fica na mesma ilha que a República Dominicana. Mesmo lugar, dividem uma ilha chamada Hispaniola, né? Verdade. Eu tive um amigo que uma vez ele viajou a trabalho para a República Dominicana, falou que aquele é um dos países mais divertidos do mundo. Né? Que você chega, já tem gente fazendo festa no aeroporto para você. Se você fala que vai ficar uma semana no país, o seu visto é carimbado para 1 ano, sabe? Não, volta aqui pro país, que não sei o que isso e aquilo, aqui é legal. E assim, o pessoal da República Dominicana adora estrangeiro, adora que pessoas vão para lá. Isso no lado oeste da ilha, que é onde é a República Dominicana. No lado leste é o Haiti. É onde hoje você tem escombros. A propósito, bem-vindos a mais uma Voz da Terceira Terra. Eu sou o Marcelo. Eu sou Ivar. Eu sou o Arthur. E nós estamos com um convidado especial, o diabético? Não. Pode ser. Mas você quer se apresentar como? Pode ser Alexandre Diabético, tanto faz. Ou Diabético Alexandre? Não, porque esses dois insistiram tanto que o seu nome é diabético e o seu apelido é Alexandre, que agora eu não sei mais o que Eu também já não sei mais. Né? Não, mas é que é o seguinte, eu me lembro de uma história que o diabético conta, ele prefere se apresentar como diabético, porque se der algum problema, que ele cair duro na rua, em algum lugar assim... As pessoas já sabem, é verdade. O pessoal já sabe o que fazer. Não, ele é diabético. Instituímos um membro rotativo. Pois é, a nossa quarta cadeira, o nosso quarto elemento. Na verdade geralmente... é o quinto, né? Porque a Fran teria que ser todas as gravações, né? Mas é que na época dessa gravação a Fran continua de férias, né? É verdade. Aliás, essa gravação foi feita no dia que deu o terremoto no Haiti, não é verdade? Então, a Fran não está conosco hoje, porque ela continua em Ilha Solteira, na sua cidade natal. Se bem que acho que quando esse episódio for publicado, ela já vai ter voltado. Sim. Mas, né? A gente aproveitou e está fazendo um... combo. Um combo essa semana, né? A gente tem que tirar as gravações da frente, porque semana que vem é semana de jogo. Não quero saber de gravar podcast, quero vir aqui jogar RPG. Por sinal, Alexandre, você é especialista em quais RPGs? Nossa, especialista é bom. Eu gosto muito de vampiro. Vampiro à Máscara é minha paixão, assim. Já conheceu o Vampiro Hacking? Já tenho os livros, tudo. Nunca consegui jogar, mas eu conheço as regras. Eu tô esperando ele narrar até hoje. Eu tenho o Mundo das Trevas, um ouvinte nosso nos deu. O Douglas. Novo? Hã? O novo Mundo das Trevas. Uhum. O básico. Eu não tenho a menor intenção de jogar com os suplementos. Vampiro, Mago, Lobisomem. Talvez o Mundo das Trevas em si já é muito bom sozinho. Pra jogar com mortais, assim, é bem legal. E é muito... É fringe pra caramba, né? Ele teve eu li o Mundo das Trevas e os exemplos que ele dá, a parte mais de fluff do cenário, é muito interessante porque dá muitas possibilidades para você fazer campanhas só com mortais, sem se apegar aos personagens vampiro, lobisomem, mago. Você pode ignorar completamente, tem suplementos. Tem muitos suplementos, só com... Pra linha, que é tipo linha básica, tem um monte de suplemento pra linha básica. Eu achei muito interessante essa virada da White Wolf para poder... fazer esses RPGs como de horror, não só horror pessoal, mas aquele horror que você sente medo pelo seu personagem também. Né? Não que ele é um monstro ou que é uma criatura com poderes, apesar de estar no mundo de horror, mas que você tem que passar por certas ameaças também. Eles meio que voltaram às origens do storyteller, né? Parece que a história do vampiro original era essa, o horror pessoal. Você não tinha aquela politicagem da Camarilla, Sabá, aquelas coisas todas. Eu gostei muito do novo Mundo das Trevas, porque pra mim ele parece uma alternativa light ao Call of Cthulhu. Call of Cthulhu é um sistema que eu gosto pra caramba, mas eu tenho dificuldade em jogar
com quem já não está acostumado com Call of Cthulhu. World of Darkness é mais light, né? Mas vamos lá, agora o tema de hoje é culturas exóticas. O disclaimer de hoje é: quando você cansa de sempre colocar os mesmos elfos, anões e orcs, e as mesmas raças aliens, que são uma mistura de homens com algum outro mamífero, tá na hora de reinventar as suas culturas exóticas. Pois é, cara. Avatar eram homens misturados com gatos azuis, né? Exatamente, gatos azuis gigantes. Pois é. Índios americanos, gatos azuis gigantes. Pois é. Aliás, Muitos índios americanos. tem uma citação no site de notícias de informática que eu acesso todos os dias, é ovelho.com. E lá tinha o cara falava, né, que Avatar deveria se chamar Pocahontas Azul no Espaço. Porque a história é praticamente a mesma, né? Pra mim é Dança com Lobos encontra o Último Samurai. Muito bom. No espaço. É. Ó, a minha abordagem de hoje vai ser minimalista, tá? Vai ser mais ou menos a abordagem que eu fiz nos 2 episódios de NPCs. Eu não sei quanto a vocês. Tá. Vamos começar pelo Arthur. O Arthur tem menos coisas escritas. Vamos Eu acabar tenho com o menos caderno coisas dele primeiro. Eu tenho uma lista de exemplos aqui, mas não é como as pautas de Dungeons, que foram imensas, né? Eu procurei ser um pouco menos... Atacar menos o episódio. Me dedicar o um tema. pouco menos ao tema hoje. Eu peguei algumas coisas mais ligadas à cultura. Dessa vez eu não falei que vai ser um episódio curto. Das outras 2 vezes que eu falei que era um episódio curto, a gente gravou por 2 horas. Tivemos que dividir em 2, né? Então vamos evitar falar isso, porque vai acabar sendo dividido. Uma coisa que eu achei bem legal do filme do Piratas do Caribe acho que foi o terceiro filme, em que o Jack Sparrow tá naquela ilha. Ah, tipo no Outro Mundo? No Outro Mundo, isso. Que ele tá naquela ilha aprisionado pelos nativos. E os nativos querem comer Ah, não, ele. isso não é no Outro Mundo. Não, isso é o segundo? Então é o segundo. Ah, Que os tá. nativos querem comer ele pra libertar o espírito do corpo dele. Meu Deus. Sabe, eu achei Nossa. fantástico aquilo, cara. Quando você coloca dessa maneira, fica muito mais interessante o plot do que quando eu vi o filme. Lógico, é muito mas- bom, cara. Mas isso é Piratas do Caribe mesmo? Ou é, Piratas do ou é a Caribe. versão pornô dele? Não, Piratas do Caribe, cara. Pornô gay. Na selva, cara. Típico de algum roteiro que participaria talvez o Alexandre Frota, sabe? Não, porque eu achei muito legal a abordagem, porque ele não falou assim, essa é uma tribo canibal, vai comer ele. Tem um porquê de comer o Jack Sparrow, de matar ele pra comer, entendeu? Porque aí depois vira o cachorro, né? No final do filme é o cachorro que é o espírito que tem que ser libertado, cara. Muito engraçado. Eu não trouxe, porque eu acho que não fazia sentido trazer. Tem uma Dragon Magazine brasileira de 14 anos atrás, que tem uma matéria chamada Construindo Culturas Exóticas. Quase trouxe para mostrar. Só que na verdade o legal da matéria é você ter a matéria, ter a revista, porque ela tem uma série de tabelas. Você praticamente cria a sua cultura exótica aleatoriamente. Tipo do AD&D, né? D100, né? Algumas tabelas eram D6, outras eram D20, outras eram D100. É muito legal, porque eu usei durante muitos anos aquilo. Eventualmente eu acabei abandonando em favor do meu estilo mínimo, mas quase trouxe. Quem tiver, ou quem tiver a oportunidade de procurar Dragon Magazines brasileiras, procurem uma que tem essa matéria, Construindo Culturas Exóticas. Legal. Você lembra como é que era a capa dessa Dragon Magazine? Não lembro. No Brasil houve só 14 números? Eu acho que chegou um pouco mais. Não, foram 14. Foram 14 eu tenho total. todas. Acho que eu só não tinha o último, então. Foi uma das do final, quando eles já tinham melhorado o papel e os artistas estavam desenhando brasileiros. Eu acho que quem ilustrou essa matéria foi o Kipper. Um cara que fazia umas coisas meio pós-modernas, assim. Os desenhos do Keeper eram bizarros. Eu lembro de algumas HQs que ele tinha desenhado pra Dragon. Era estranho demais, sabe? De repente tinha um traço normal, depois o próximo quadrinho com o mesmo personagem tinha uns traços meio Picasso, assim, sabe? Outro filme pornô. Picasso. Picasso é palavrão? Agora é. Tá, vamos tentar então enumerar a questão de culturas exóticas. O que pode ser exótico numa cultura? Porque cultura... não. Então, peraí. Vamos- Então, primeiro que a gente tem que dizer o que é normal. Não, Antes de você definir o exótico... depende do mundo, paradigma, cara. Exatamente. Exato. Depende da Vamos região. Vamos definir o paradigma. É. Tá. Se você está jogando uma aventura de fantasia, que a gente tende a chamar de fantasia medieval, mas de medieval não tem nada, o que tem de medieval em Forgotten Realms, né? Dark Sun, Ravenloft, né? As espadas. A gente tem espada hoje também. Sim.
Uma aventura de Armadura? fantasia, geralmente... Aqui as de hoje não são mágicas. Ai, pois é. Depende do filme. Depende do jogo também. Mas enfim. Uma campanha de fantasia, que é todo mundo começa, quase todo mundo, né, começa a jogar RPG, com RPG de fantasia, é uma cultura eurocêntrica. É Europa Sim. Ocidental, é alguma coisa baseada em Europa Ocidental. Logo, o exótico é culturas americanas, culturas orientais, né, tipo hindus, chinesas, japonesas, culturas africanas, e podemos chegar até algumas culturas ocidentais, assim, europeias, mais malucas, assim, tipo celtas, ou pictos, ou vikings, né, de maneira geral. Isso é que seria exótico num jogo de fantasia. Eu diria que o mundo, digamos, a sociedade medieval padrão seria uma sociedade meio saxônica, com elementos, digamos, modernos, como, por exemplo, algumas comunidades pequenas, aldeias, sempre são meio democráticas, tem um prefeito, que é um conceito moderno, tá? E existe a falta de aspectos feudais. Já num cenário de ficção científica, o normal, o paradigma, é o planeta Terra. Qualquer cultura da Terra. E a gente pensa hoje em dia, as culturas estão meio todas iguais, né? Você vai no Japão, você tem um McDonald's. Globalização. Exatamente. Então, aí o exótico são culturas diferentes do que a gente tem na Terra. Né? Tá, mas a palavra cultura é uma coisa muito ampla. Pode ser o quê? Criaturas exóticas com costumes diferentes? Criaturas semelhantes, mas com costumes exóticos? E que nem a gente apresentou como sociedades exóticas. Sociedade e cultura a gente trata como a mesma coisa, são a mesma coisa mesmo? Se vocês quiserem entrar nesse campo... Eu acho que são tem conceitos entrelaçados, mas não sei se são a mesma coisa. Não, a mesma coisa não... Olha, algumas coisas definem cultura, tá? Comida é cultura. Talvez a maior expressão cultural depois de língua. Tá? A linguagem é a primeira expressão cultural. Tem até uma coisa que eu marquei aqui que eu achei muito legal, que saiu no Fantástico, falando em comida e cultura, que existe na China uma comida que chama... um prato que chama ovo de 1000 anos. Ovo de 1000 anos, né? E esse ovo, o que eles fazem? Eles pegam um ovo de galinha normal, né? Eles envolvem ele em palha, em outras coisas, e enterram. Ele fica 100 dias enterrado. E quando eles desenterram, sai um ovo azul, com uma gema totalmente diferente, né? E isso, assim, é um prato comum lá, né? Isso porque eles fizeram isso com ovo normal. Isso. Imagina se fizesse com ovo anormal. O que não sairia de lá? E Um alien. teve uma reportagem no Fantástico que eles pegaram um ovo desse, que é tradicional na China, levaram para a França e pegaram o gorgonzola, que é aquele queijo cheio de furúnculo e outras coisas. Furúnculo é bom. Fungo, fungo, é bom aquilo lá. Furúnculo, cara, muito mais divertido. Não, eu nunca comeria um queijo com furúnculo. O que o quadro do Fantástico fez? Ele pegou um ovo da China e levou para a França e pegou o queijo da França e levou para a China. Foi um choque cultural absurdo, né? Que demonstra claramente essa questão da culinária, né? Como cultura. E é uma das formas mais expressivas de cultura mesmo. A minha abordagem para você criar uma cultura exótica é primeiro você definir o que é uma expressão cultural. Então você vai pegar a língua, ou como é que você cria uma cultura exótica? Dá uma língua estranha para eles. Eles falam, não é só falar tutuc tataca dorerá, sabe? É falar de maneira exótica. A língua deles... Como, por exemplo, digamos, o mestre Yoda falava de forma exótica, mas com o mesmo idioma. Eu iria mais além. Assim, uma língua, no caso do RPG, que você pode extrapolar, a linguagem depende de silvos e chiados. Ok. Ou então a linguagem... Existe uma... Aí, morre aí. Tem algumas tribos na África, Nossa, né? Que tem esses sons de cliques da língua, né? Tipo... Que fazem parte do sistema de fonética deles. E tem uma tribo africana que só se comunica desse jeito. Os tricrins são africanos? Nossa. Tem uma Mas eles podem ter sido inspirados, né? Porque esses sons que são os cliques, os tongue clicks, eles não têm representação gráfica, mas eles são falados. E existem, dependendo da tribo, 4, 5, 6 tipos de cliques diferentes. Isso que é outra maneira de fazer uma cultura exótica? Telepatia. A cultura não fala. Ela... ou até fala, mas a principal maneira de se comunicar é através de telepatia. Os Beta Z, por exemplo, da Jornada nas Estrelas,
Eles falam, mas eles comunicam por telepatia. E na história daquela civilização, eles começaram guerras com civilizações vizinhas, justamente porque eles estão acostumados entre si a ler a mente um do outro. E quase todas as outras culturas da galáxia acham isso extremamente ofensivo. Né? E eles começaram uma guerra por causa disso, porque os Betazed não têm papas na língua. Eles leem o que você está pensando, né? Enquanto que nós, como nós precisamos falar, nós estamos acostumados a pensar uma coisa e dizer outra. Né? A pessoa está te incomodando, mas fala assim, não, tá tudo bem. Né? Com o Betazed eles não fazem isso. Né? Eles são muito sinceros. E isso provou por causa do meio de comunicação deles. Né? E isso provocou guerras com civilizações vizinhas. Né? É uma maneira de você fazer uma cultura exótica. Outra maneira de você exotificar uma cultura é através do vestuário. Sim. Eles se vestem de maneira estranha. Da maneira que você quiser. Pode ser pelado, pode ser com pele de algum animal roxo, entendeu? Pode ser que se vestem com pedaços de metal, pedaços do inimigo. O predador, por exemplo, anda com ossos e crânios na Predador da Fox. Né? Então é uma maneira de transformar a cultura de maneira exótica. Predador da Fox, né? Lá na Fox News tem um predador passando por ele matando os repórteres. Tem aqui um dos tópicos que eu coloquei na minha lista aqui. Então, eu acho que bate com uma das coisas que eu coloquei aqui, que é você modificar alguns hábitos do dia a dia. Por exemplo, tanto o tipo de comida como o modo de comer. Quando os portugueses fizeram algumas navegações, vieram alguns para a América, onde os índios comiam com as mãos. Alguns foram para o Japão, onde as pessoas comiam com hashi. Né? O modo de vestir, lá eram kimonos, por exemplo, né? Não eram todas aquelas roupas. A cultura oriental, principalmente a japonesa, está muito enraizada na nossa cultura, por causa de N coisas, né? Enraizada eu não diria, Arthur. Acho que ela está assim, já deixou de ser estranho, isso, sabe? Porque eu tenho uma tia, que ela é padrinha da minha irmã, né? Madrinha da minha irmã. Madrinha? Isso, e ela é japonesa. E ela disse que quando ela veio pra cá na década de 40, todo mundo olhava com um ar estranho pra ela. Claro, porque é o seguinte, você tem uma pessoa que se comunica com uma língua bem diferente, ela tem uma aparência diferente, come comida crua e gosta, sabe, com aqueles palitinhos, e ela se veste de maneira diferente também. Então, é uma cultura, esse choque cultural demonstra bem esse tipo de diferenças culturais baseadas em, talvez, hábitos do dia a dia. Você troca alguns hábitos e você consegue fazer uma cultura exótica. No Vampiro à Máscara, cada um dos clãs pode ser definido como uma cultura exótica. Sim. Você pega os Tremere, eles são meio que uma sociedade secreta, cheio de rituais e tatuagens. Aí você tem os Giovanni, que são meio que os Cosa Nostra, né? É uma Cosa Nostra meio necromântica, né? Então, assim, cada clã é uma cultura exótica em si. E aí você escolhe quão exótica você quer o seu jogo. Você pega o padrão, vamos definir, por exemplo. Camarilla. Exatamente. E aí, aí você pega aqueles clãs ou aquelas linhagens que não fazem parte do núcleo da Camarilla e elas são exóticas. Sim. Ou então você pode restringir mais ainda. Eu passei anos jogando praticamente, só com Ventru, Toreador e Nosferatu. É a tríade nuclear da Camarilla, né? Nosferatu é extremamente exótico. Sim, mas quando eles são Adoro esse clã. Eles são exóticos, mas eles são o exótico, tipo assim, eles só são deformados, né? A não ser que depois que você compra o livro do Nosferatu, você descobre que eles têm toda uma cultura subterrânea, sabem de monstros. Mas eles são exóticos, eles são grotescos na aparência, mas muitos deles são bem iluminados assim, né, no pensamento e no jeito de agir mesmo. Não, e outra coisa, o fato deles poderem usar a ilusão facilita muitas coisas, né? Você reduz esse impacto, né? Mas eu passei muito tempo jogando só em ambientes que só tinha praticamente esses três clãs. E aí eu joguei por um tempão, por anos, em jogos que só tinham basicamente esses três clãs. Aí, de repente, o GM, narrador. Nesse caso, narrador. O narrador resolveu, que era um dos meus irmãos, resolveu que ele ia começar a colocar elementos exóticos. Aí ele começou a introduzir, numa aventura apareceu uma salubre. Aí apareceu um clã de Gangrel, que vivia no mato já, não sei quantas décadas. Aí apareceu, por exemplo, a cidade vizinha era governada por Bruhas. Já dava um impacto grande porque na cidade em que a gente estava, o príncipe era Ventru. Então você já tem, né? A rixa.
Ele foi introduzindo, apareceu um assassino assamita uma vez, cheio de maneiras ritualísticas de matar, então quer dizer, ele foi introduzindo outros clãs com a maneira de provocar, que é o elemento mais importante de você colocar uma cultura exótica em sua campanha, é o impacto, ou o choque cultural. Não adianta nada a cultura ser exótica se você não promove o choque cultural com os personagens dos seus jogadores. Surpresa também, né? A surpresa, pegar o jogador de surpresa, sair do lugar comum. Exatamente. É o choque, né? O choque é a surpresa. E quando você cria um choque, alguns ficam repugnados por isso. Ou, outras vezes, você gera interesse. Sim. Né? Por essa cultura tão diferente que o mestre introduziu naquele cenário. Lobisomem Apocalipse utiliza muito esses choques culturais entre as tribos para iniciar conflitos ou problemas entre a matilha, que naturalmente a matilha dos personagens jogadores é aquela matilha especial que é formada por várias tribos. Porque no mundo do jogo, raramente uma matilha é formada por várias tribos. A dos jogadores porque eles são especiais, são os personagens jogadores, né? E é uma ótima maneira, quando eles vão começar a conhecer outras tribos, uma ótima maneira de promover esse choque cultural. Um dos problemas que eu sempre vi Porque com o lobisomem jogos... vira porrada toda vez. Um dos problemas que eu sempre vi com jogos de lobisomem, aliás, o lobisomem dos livros da White Wolf é o meu preferido. Mas muitas mesas de lobisomem sempre acabam naquela... os lobisomens, a matilha contra o Wyrm, a matilha contra o Wyrm, a matilha contra o Wyrm ou contra algum lacaio dela. Mas se foca muito pouco nessa politicagem entre as tribos. As próprias 13 tribos são exóticas o bastante para serem universos separados uns dos outros. E tem muita aventura que pode ser feita utilizando somente essas políticas e diferenças entre as tribos que compõem o universo. Ivar, quando você constrói uma cultura exótica para o seu jogo, o que você faz? Qual é o seu método? Depende. Tem alguns guidelines aqui que podem ser utilizados. Tá? Eu comecei selecionando uns 60 aqui, depois eu tirei uns 3 ou 4. Tirei uns 3 ou 4 que eu achava que estava um pouco demais. Tá? Mas, assim, alguns exemplos que eu coloquei de sociedades exóticas aqui. Tá? Por exemplo, o Vampiro à Máscara, que já estamos falando aqui. Então, é uma atualização, para mim, de intrigas palacianas da Renascença, colocadas no cenário moderno. Você tem uma sociedade que é, digamos assim, absolutista. O príncipe na cidade tem poder total sobre todos ali. Ele é auxiliado por um conselho de primogênitos, que seria a alta nobreza. E dali para baixo você tem baixa nobreza e a ralé. Eu creio, assim, para mim o vampiro é uma releitura dessas sociedades absolutistas. O lobisomem, por outro lado, ele mistura a sociedade indígena americana, o ecoambientalismo e algumas culturas europeias. Aquilo que a gente estava falando agora há pouco. O D&D tradicional, como já falei, são as sociedades saxônicas históricas, né? Tem um livro da, acho que é editora Ática, daqueles paradidáticos que você lê na 6ª ou 7ª série, chamado Os Saxões. Você abriu aquilo ali, você vê que muito das sociedades tradicionais do D&D, aquela fantasia clássica, né? É bem parecido com o que está ali. A monarquia, né? É um pouco antes ainda das monarquias se estabelecerem. Ainda seria aquela idade das trevas mesmo, aquele período entre o barbarismo e das invasões bárbaras e a Idade Média, por assim dizer, né? Mas ali ainda faltam, por exemplo, alguns aspectos do feudalismo. Então, é como o Marcelo falou, de medieval tem só a aparência e olhe lá, né? É também mais para o pessoal conseguir se identificar. É por isso que tem um fantasia na frente, né? Fantasia medieval. Então, tá certo. Então, por exemplo, o que pode ser feito para você criar uma sociedade exótica, digamos assim? Você pode pegar uma sociedade que você já conhece, algum universo que você já conhece, um grupo de pessoas, e você pode ampliar uma característica que já existe. Você pode ampliar, ligar, assim, aumentar o volume, aumentar a intensidade daquilo até níveis absurdos. Os Klingons são samurais vikings. Por que não? Você pega do espaço. Dos samurais vikings espaciais, isso mesmo. Cara, isso dá um filme mega trash. Basicamente foi isso. Faltou os piratas, né? Faltou os piratas. Versus piratas. Mas os vikings, eles não seriam piratas. Eles não roubam. Não, eu tô falando eles versus piratas. Versus piratas. É lógico, vai ficar mais emocionante. Entendi. Seguindo o seu exemplo. Eles pegaram o conceito estereotipado ocidental de samurais, de honra, misturaram com toda a violência e agressividade dos vikings, subiram à 20ª potência e colocaram no espaço.
Ou Pois com é. seres alienígenas com órgãos redundantes. E com, assim, uma aparência que é visualmente diferente. Tartaruga na cabeça. Com o quê? É um Klingon, é um cara com uma tartaruga na cabeça. Ai. Aliás, falando de aparência Klingon, acho que acho que ficou melhor foi aquela do Jornada nas Estrelas, A Procura de Spock. Quando o ator que faz o Dr. Brown no De Volta para o Futuro faz o comandante... Acho que Christopher Lloyd, ele faz o comandante... Christopher Lloyd. É o Kla, não. O Kla vem depois. Não é o Klang? Acho que é X. Klang. Enfim. Enfim, mas aquela caracterização de Klingon pra mim, aquela maquiagem pra mim foi uma das melhores, se não a melhor, na minha opinião, até hoje. Mas aquela é a maquiagem dos filmes da nova geração. É, porque ele vem com aquela... A espinha dorsal vem até a testa, praticamente, né? Aquela maquiagem apareceu pela primeira vez em Jornada nas Estrelas, o filme. Quando eles resolveram, porque eles falaram assim, agora tem orçamento, vamos fazer os Klingons realmente exóticos. Eles deixaram de ser mongóis e viraram aquele bicho. Eles aparecem pela primeira vez com aquela maquiagem em Jornada nas Estrelas, o filme, que é de 79. Em 82. Eles aparecem naquela do Voyager, né? Do Vigir. Isso, eles aparecem. A primeira cena. São 3 cruzadores de batalha Klingon que são destruídos pela... É verdade. pela nuvem. A primeira cena. 82, a Ilha de Khan não tem Klingon. Não, Aí tem, 84... tem o Khan, Pois é, o Ricardo 84, Montalban e mais uns outros caras ali, loiros de cabelo comprido. os motoqueiros, que é Hell Angels geneticamente modificados. Pois é. Deus. No espaço. No espaço. No espaço. Numa nave Klingon, né? Com roupa de clipe do Duran Duran. E aí O depois, pior é que é verdade. 84 tem Klingons de novo, na procura de Spock. Em 86 não tem Klingon, mas em 87 tem a nova geração em que você vê o Worf pela primeira vez. E você vai ver, a cada ano, durante a nova geração, a maquiagem dele melhora, porque todo ano eles refazem. É, porque no começo, nas primeiras temporadas, a cabeça do Worf era meio estranha, Era né? ruim. É. Era ruim pra caralho. É igual quando a gente falou dos primeiros episódios da primeira temporada de Buffy, né? Nossa, Que negócio era muito ruim. Mas, mesmo assim, a melhor maquiagem Klingon, a maquiagem Klingon mais cara, foi do último da série clássica, que foi a Terra Desconhecida. Foi a maquiagem Klingon melhor de todas, assim. Que ela era, aparentemente, né, talvez caríssima. Pois é. E você, Alexandre? Dá um exemplo aí de cultura exótica. Cultura exótica que eu gosto muito. Vocês estavam falando de D&D aí, eu adoro a dos elfos negros, os Drow. Foi excelente, cara. Gosto Excelente muito. exemplo. Excelente exemplo. Mas assim, o que é, digamos, de onde teria vindo essa cultura? Vamos pensar um pouquinho aqui. Como é que você vê os Drow como exóticos? Por quê? Como? Só porque eles são um contraste dos elfos tradicionais ou porque eles têm algo a mais, Ou talvez? porque eles são pretos? Mas a aparência física é um traço de exotismo. Então. Cara, vocês me pegam. Eu sou só o convidado hoje. Vocês me botam nessa berlinda assim, mas espera aí. Não, o exemplo foi seu, cara. Agora se vira. Sim, eu gosto muito acho que pela cultura deles, por serem personagens. Se você vai jogar, por exemplo, uma campanha só com elfos negros, o jogo começa standard... com 5 personagens, acaba com 2. Sim, e o standard deles é ser evil. Ser mal, você não pode ser bom. Se você for bom, você vai ser expulso, escorraçado da sociedade. Amigo que é amigo, esfaqueia pelas costas, né? Isso. Então eu acho legal sair do esquemazinho de estar lá no reino, o rei te chama porque tem uma tribo de goblins que vai invadir o castelo. O príncipe te chama porque tem anarquistas invadindo a cidade, né? Sim, então. Você matar aqueles vampiros lá em nome do Justicar, sabe? Ou recuperar a filha dele que foi Trama perdida. básica, né? Você tem que sair. Com os elfos negros não tem como começar desse jeito. Pode até você ser chamado pela sacerdotisa mor da sociedade porque ela tá com fome. Você vai ser jantado por ela. Mas então eu gosto porque sai do comum. Sai bastante do comum. Eu achei o seu exemplo ótimo, porque os elfos e anões e hobbits, eles deveriam ser exóticos. Só que depois de 40 anos, já deixam de ser exóticos, né? E também porque E aí- eu acho que assim, elfos, anões e hobbits, eles são meio que uma exacerbação de certas características humanas. Aliás, como toda raça alienígena da maior parte das ficções científicas, né? Você pega um aspecto da humanidade e exagera e vira uma raça alienígena. Pois é, você pega igual... Enfim, os exemplos estão aí para serem discutidos aqui. Mas quando você pega o elfo, aí você deixa ele exótico, faz os Drow ou Drow.
Você pode falar das duas maneiras. Sabiam que pode falar das duas maneiras? Eu conheci como Draw. Então, eu não lembro se eu vi na introdução de um livro de Salvatore ou se eu ouvi num dos primeiros podcasts da Wizards, de Dungeons and Dragons. Eles discutindo isso. Pode ser Draw ou pode ser Drow. É que nos Estados Unidos fala-se muito mais Draw. Quase não se fala Drow. Né? Mas é uma pronúncia correta. Tá certo falar Drow. Não tá errado. Depende do lugar onde que você veio. No Brasil a gente fala muito mais Drow. Porque a gente bate o olho e lê Drow. Mas então no Brasil não tá errado falar Draw. Mas enfim. O que seria, na verdade, pra mim é estranho, porque todo dia eu mexo com o Corel Draw. Aqui seria Corel Draw. Meu Deus do céu. Eu ia fazer essa piada infame, mas eu falei, não é muito. Ivar o pedante. Mas depois que você passa 10 anos ensinando inglês, cara, você começa a... Fica pedante? Fica pedante, fazer certas piadas e não aceitar outras, sabe? E aí, o que você faz? Você pega uma raça que deveria ser exótica, mas já é lugar comum. E aí você transforma ela em exótica de novo, faz os Drows. Os anões. Você pega, como é que chama aqueles anões do subterrâneo? Os Duergar. Duergar. Você faz com que os anões sejam exóticos de novo, né? Os anões já são exóticos, aí você deixa anões exóticos, caramba, né? Fica legal pra caramba. Os gnomos Spriggan, por exemplo, eu não sei se os Halflings têm essa variação, agora eu não lembro. Mas enfim, foi um ótimo exemplo. É uma maneira de você fazer uma cultura exótica a partir de uma cultura que era exótica no seu jogo e virou lugar comum, sabe? Faz um tricrim vegetariano, por exemplo. Ou tricrins que tem 2 patas, sei lá. Isso, é exótico. Pois é. Voltando aqui à questão de ampliar uma característica existente, eu coloquei alguns exemplos aqui. De RPGs, especialmente. Você tem o GURPS, o suplemento, um dos últimos que saiu para a 3ª edição, que é o Alpha Centauri. Você tem sociedades e modos de governo levados ao extremo. Ele é baseado num game de computador do Sid Meier, aquele que fez o Civilization. Eu lembro do Alpha Centauri. Não chamava... desculpa, não chamava Alpha Centauri. Era Alpha Centauri. Não era Road to Alpha Centauri, um negócio assim, que era, seria a continuação do Civilization? Isso, ele é a continuação do Civilization, né? Mas o game se chama Alpha Centauri. Chamava só Alpha Centauri? Isso, e tem aí a expansão dele que era... Children of Orion, não era um negócio assim? Não, isso era outro jogo. Tá. Eu tô confundindo já. Mas era do Sid Meier. Não sei. Já não sei. O Orion não... Eu lembro que eu cheguei a jogar, mas não gostei muito, porque achei muito difícil. Não consegui ganhar, então. Mas enfim, você tem, por exemplo, ali você tem algumas sociedades. Os Spartans, por exemplo, que é aquele povinho amarelo que você pode controlar, eles são focados em uma sociedade que... um povinho amarelo malhado pra caramba? Pois é, que luta pelo direito de possuir e usar armas. Você tem aquele povinho laranja, que eram os fundamentalistas, que é uma sociedade voltada extremamente para a religião. Você tem deixa eu ver se eu lembro, Stepdaughters of Gaia, que seriam as... enfim, alguma coisa de Gaia, os Gaians, né? Que eram filhas adotadas de Gaia. O povinho... seriam as enteadas de Gaia. Né, que eram aquele povinho verde, que era uma sociedade verde, no sentido assim, eles eram ecopreservacionistas. Então você leva isso para ser o valor fundamental de cada uma dessas sociedades. E você consegue criar... haviam 7 sociedades ali e na expansão apareceram mais 7. Cada uma com uma característica dessas bem exacerbada para ser a filosofia central daquela civilização. Esse módulo GURPS Alpha Centauri foi o primeiro suplemento de GURPS de capa dura e totalmente colorido. Capa dura? Eu tenho a felicidade de ter esse suplemento, é muito bom. Ia ser difícil todas essas sociedades com cores diferentes, tudo branco e preto, ia ficar meio chato, né? Legal. Tá? Outra coisa que dá para fazer, outro exemplo. Você tem, de novo no GURPS, o GURPS Goblins, também saiu bem no final da 3ª edição, onde você joga com goblins, mas esse jogo é ambientado mais ou menos na época da Revolução Industrial. Então ele é uma caricatura da sociedade elizabetana, eduardiana, que estava naquela época assim, e você coloca as pessoas que moram em Londres são goblins. Então é tudo muito caricato, tudo muito grotesco. Tá? Então dá para você fazer uma sociedade bem exótica, que é uma caricatura da nossa. Parece um dos... acho que é Super Amigos, muito antigo, que tinha o Bizarro, que era o Super-Homem, só que quadrada. Pois é. Todo quadrado. Tinha os Bizarros. E RPG também tem o Seventh Sea, que tem aquelas sociedades europeias clássicas, né, com nomes trocados, e mais
escolas de magia que deixam o cenário com uma identidade bem interessante. Vocês têm dicas de como transformar culturas em culturas exóticas? Ou como criar culturas exóticas? Como é que vocês criam suas culturas exóticas? Pode falar, Alex. Um bom exemplo que você deu é aquele de pegar uma característica humana e elevar a 10ª potência e partir daí você criar a sociedade. Até quando você falou, eu lembro, não sei se foi no filme ou se eu li no livro do Senhor dos Anéis, acho que é o Elrond conversando com a Galadriel, falando, os humanos não têm futuro, eles são muito gananciosos, a ganância do ser humano é muito grande. Eu imaginei uma mesa de elfos jogando RPG, falando, eu criei uma raça muito maluca, chama humanos, eles têm uma ganância errada. E eles vivem pouco, eles morrem com só 100 anos, sabe? Ou menos. O que eu costumo fazer é dar uma única característica exótica. Você não precisa exagerar, fazer com que a cultura seja verde, coma de cabeça para baixo e respire pela bunda. Não, escolhe uma coisa só. Sabe? Ou muda uma característica física, ou muda uma característica da alimentação, ou muda uma característica da língua. Ou, não e. Uma coisa só já é suficiente. Eu acho que poupa trabalho. A não ser que você queira que os jogadores joguem com aquela cultura. Aí você vai ter que desenvolvê-la um pouco mais. Mas se é para causar esse impacto, uma mudança só. Só respirar pela bunda tá bom já. E aí você coloca assim, será que o personagem que use calças respiraria pela bunda bem? E quando ele solta um pum, como é que faz? Solta pela boca. Né? Solta pela boca e arrota pelo toba. Então, como é que eu faria? Depende tudo do enredo que o mestre tá colocando os jogadores, né? Primeiro, se ele quer criar uma criatura exótica ou uma característica de uma sociedade, seja alimentícia, seja religiosa, que a gente também acho que falou pouco, mas Verdade. acho que a religião... Legal, é o Alien, né? O filme Alien é um bom exemplo disso. No primeiro Alien você tem a criatura exótica. Sim. Nos outros você vai vendo a sociedade dos aliens. No Aliens o Resgate, excelente exemplo. Aliens o Resgate, você vê toda a espécie. Aí Isso. você deixou mais E exótico. a Você introduz hierarquia, né? Introduz a rainha. O facehugger Né? também, né? Esse já tinha aparecido, mas outras, digamos, variações deles e o que acontece quando eles estão em maior número. E no Alien 3, você faz com que o alien fique exótico de novo. Porque é um alien que infectou um cachorro, então ele é diferente. Você pega o que seria lugar comum pra coitada da Ripley, né? E faz com que fique exótico de novo. Verdade. Eu acho que a religião também dá uma grande Verdade, gama pra Cara, a essa hora que você falou questão- religião, o Alexandre falou Alien. Alexandre, acertei? Alexandre. Acertei. Diabético. Ou falou Alien, eu falei, Diabético. como assim? Peraí, a religião dos aliens? É que é comer, infecta, come, infecta, come. Eu acho que um aspecto legal a trabalhar também para você criar uma sociedade exótica, tanto para o cenário quanto para jogos, é você trabalhar com a tecnologia, onde você pode avançar uma tecnologia específica. Por exemplo, em Steampunk, no Steampunk você pega as coisas movidas a corda e a vapor e você joga aquilo para ser a coisa mais legal do mundo e o mais avançado que o ser humano consegue chegar, ou elfos e fadas no caso do Castelo Falkenstein. Né? No Cyberpunk você pega as características de cibernéticas e de informática, computação e também eleva aquela tecnologia, você deixa ela muito mais comum, muito mais disseminada. Tem um RPG também chamado Fulminata, esse eu duvido que alguém conheça. Cri-cri. Fulminata, Arthur, essa é pra você, tá? O Fulminata é um RPG que se baseia no Império Romano. Uia. Mas você joga com personagens romanos, tá? Mas ele tem uma diferença só. A pólvora foi descoberta naquela época. Então você tem legiões armadas com o pó chamado Terra Fulminata, que é a pólvora. Legal. Né? E aí você tem as campanhas que acontecem ali. As campanhas não são só militares. Você consegue ter várias coisas que acontecem dentro do universo romano mesmo, né? Esse, infelizmente, não foi grande sucesso, mas eu consegui dar uma olhada nele e é muito bom. Ele é um RPG muito bom. Recomendo quem conseguir achar, pegue. Ou então, se você não vai exacerbar ou focar numa tecnologia específica, você pode remover uma tecnologia específica. Por exemplo, no D&D Dark Sun, você remove o uso de metais. E isso já dá uma mudada geral em vários equipamentos, objetos do dia a dia, que os jogadores, os personagens, NPCs têm que usar ou têm que se acostumar a usar. Eu vou dar 2 exemplos de culturas exóticas. Um que funciona e outro que não funciona. O exemplo que funciona eu acabei ontem o livro 2 da quadrilogia The Dreamers, de David e Lee Eddings.
Li é aquele Li que você fala L-I, mas está escrito L-E-I-G-H, que é a mulher dele. Só pra ser complicado, né? A cultura funciona assim, do mundo lá, daquele mundo, né? Você tem os Maags, que são piratas. Eles vêm de um continente em que eles aprenderam a sobreviver através da pilhagem das outras culturas marítimas. Porque os Trojitas descobriram um continente, meio continente africano, não, continente americano, do outro lado, isso não tem no mapa, não aparece. Então, os Maags, aprenderam a viver pilhando os navios trojitas que voltavam cheios de ouro dessa outra terra. Então é uma cultura de piratas. Eles são assim, são piratas. Você pega Piratas do Caribe, são eles falam até daquele jeito. Os trojitas, que é da terra de Trog, eles são o Império Romano. São o Império Romano com técnica de falange ainda, né? Eles são o Império Romano. Os Malavi da terra Os romano tinha falange? Não era grego que tinha falange? Não. A falange é uma formação tipicamente romana. Romana? Não é grega? Não. Mas... tá. E mesmo assim, depois a gente discute isso. Em termos de guerra, os gregos não eram uma unidade. Cada um fazia de um jeito. Sim. Aí você tinha a terra dos Malavi, que era dos homens a cavalo. Era tipo... Hunos. Tá? Só que eles sobreviviam também com eles eram pastores. Tá? Eles pastoreavam vacas, né? Vacas e bois. E vendiam a carne para os trojitas. Isso era outro continente. A terra de Malavi era outro continente. Mas eles eram o que? Eles eram os hunos. Eles eram homens a cavalo. Aí você tinha uma outra ilha, isso não era um continente, é uma ilha, que eu não vou lembrar o nome agora, que é das mulheres guerreiras. As mulheres fazem tudo. Os homens só se preocupam em PTK, engordar e discutir filosofia. Olha só. 4 culturas diferentes. Você pegou um único aspecto de alguma cultura humana, exacerbou, você fez 4 culturas diferentes que são divertidíssimas. Um exemplo que não deu certo é do jogo, pra mim pelo menos, né? É do RPG Eclipse Phase. Esse RPG saiu no final do ano passado, eu pude olhar não é um fast play, é aqueles que eles soltam pra divulgação, é tipo um sample. Um demo, né? É, tipo um demo, você tem lá 15 páginas. E é uma sociedade espacial, humana, decadente, que os sistemas solares, os sistemas estelares, eles são conectados através de portais, tipo Stargate, só que fica no espaço, passa naves inteiras. Esses portais, essa tecnologia de wormhole, ela é completamente desconhecida dos humanos. Quando eles começaram a chegar nesses sistemas solares, já existiam. E há evidências de uma cultura que se extinguiu há milhares de anos atrás. Os construtores dos portais estelares. Mesmo uma cultura, as outras culturas alienígenas que existem no espaço, nunca conheceram aquela cultura, aquela civilização alienígena que construiu os Stargates, que conhecem uma tecnologia completamente estranha para a humanidade. E tem outros elementos que fazem com que fique estranho também. Tá? Não é só isso, não é só Stargate. Tem umas características, umas peculiaridades nessa tecnologia, que ela é meio mística e tal. Então você acrescentou um único elemento exótico numa cultura extinta. Se um dia você resolver colocar essa cultura por algum motivo, não vai funcionar. Porque com esse único elemento, você criou na cabeça dos jogadores um mistério e um misticismo tão grande que não importa quão maluca você faça essa raça alienígena, ela vai sempre ser decepcionante para os jogadores. Porque ela vai se tornar real. Você nunca vai conseguir preencher as expectativas. É a mesma coisa de um vampiro encontrando Caim, na verdade, né? Exatamente. A lenda do Caim é tão grande que se um dia que o mestre resolver botar o Caim lá, fala, mas vai ser isso? automaticamente decepcionante. Né? O que quer que você faça. Caim era um ET. É decepcionante. Caim era um lobisomem. Decepcionante. É um semideus. Não, por que não um deus, né? Ele é um deus. Não, mas não pode ser, né? Caim era um 2. Decepcionante. Eu comprei o livro da Gehenna, do fim dos vampiros da White Wolf. São 5 finais. Eles te dão 5 finais pra você seguir a história. 4 finais, não me lembro direito, mas parece que 4 finais Caim aparece. O Caim tá vivo, ele tá andando e ele em uma hora aparece pros jogadores. No primeiro final, ele não aparece. Os vampiros morrem, acaba tudo sem Caim. É o final mais legal. Porque você continua naquele mistério do que aconteceu, pra onde Caim foi. Se ele realmente existiu ou não, né? Que é o que essa questão do Caim, parece que no Novo Mundo das Trevas, é uma das versões que eles têm, tem né? a do Drácula, do Jesus, do soldado que enfiou a lança de Jesus, né?
Mais alguma coisa, gente? Acho que é isso. Não, tem, opa. Não, agora vamos pro Leosa Veja, então, né? Tem mais alguns 58 exemplos aqui. Outra coisa que você pode fazer para, digamos assim, os meus exemplos aqui são todos de Leia, Veja e Jogue, né? Então vou usar isso aqui também. Posso? O senhor permite, diretor? Por favor. Tá. Uma coisa que você pode fazer para criar uma sociedade exótica também, eu creio, você coloca uma sociedade comum, ou daquelas que você considera normal, num ambiente diferente. E aí você cria uma sociedade de desbravadores. Em RPGs a gente tem isso, por exemplo, no Lobisomem, no Wild West, aquele suplemento para jogar no Faroeste com as tribos, né? Muito interessante. Tá? Você tem o Desafio dos Bandeirantes, tá? Uma sociedade europeia, mágica, colocada numa terra diferente. E você tem o RPG, um dos que eu estou lendo no momento, que é o Blue Planet. Você é um outro planeta que é descoberto, ele é... Eu sou um outro planeta? Eu sou um planeta? Blue Planet. Eu fui descoberto. Você falou assim, você é um outro planeta que foi descoberto? Onde há um outro planeta que foi descoberto. Perdão. E esse planeta é 95% água. Então você tem aventuras... não é subterrâneas, é submarinas. Né? Subaquáticas. Tem aventuras subterrâneas você num tem planeta algumas 90% ilhas. água. Pois é, e você pode ter personagens que são híbridos, entre outras coisas. É uma sociedade nova. É uma sociedade terrestre num lugar diferente. SeaWorld. Waterworld. Não, porque não houve apocalipse. Ah, tá. Tá, não. Na verdade é um planeta novo. A Terra continua existindo. Você vai mostrar isso pra gente, né? Algum dia vou. Tá, vou acabar de ler. Esquece. Não, cara, é interessante. Você pode ter personagem que é golfinho, se você quiser. Deve ser legal um live desse RPG na piscina, deve ser bem interessante. Afinal, todo mundo morrendo afogado. Não precisa, nas aventuras não precisam ser todas debaixo d'água, né? Tem algumas ilhas pra você habitar. E pra falar debaixo d'água? Não, mas como o jogo se passa, mas depois, acho que é do ano que passa o jogo, é 2146. Então existem formas de você se comunicar debaixo d'água, assim. Eu já que falei da questão do apocalipse, né, que no Blue Planet não tem, mas uma coisa que dá pra fazer também é fazer uma sociedade pós-apocalíptica. Você cria um apocalipse no jogo, ou naquele universo, naquele planeta, e você começa o jogo um pouquinho depois daquilo. Exemplos, tem o jogo que é o Fallout, um dos melhores que eu já joguei. Joguei 1 e 2, não tenho máquina para jogar o 3 ainda, mas quem sabe em breve. Tem o filme, esse eu não vi, esse aqui eu fiquei sabendo pelo Marcelo, o Zombieland, com o Woody Harrelson, né? No Brasil ele vai chamar Zumbilândia. Não saiu ainda. Meu Deus. Não, ainda não. Nos Estados Unidos já tem até DVD já, e no Brasil não saiu. Não saiu, né? Zumbilândia. Zumbilândia é porque no final eles vão pra um parque de diversões. Nossa, muito Monkey Island. Monkey 2, cara. Monkey 2. Monkey 2, né? Muito bom. Ah, cara, Monkey Island também é uma sociedade exótica porque você tem piratas e você pega aquela magia meio voodoo do Caribe e transforma em algo real, né? É o prelúdio do Piratas do Caribe, cara. É verdade. Tem um RPG que foi baseado no D20, que é o Darwin's World. Né? Para quem curte pós-apocalipse também. Eu não ouvi falar bem desse RPG. É que ele é, assim... Ele é para quem curte um pós-apocalipse hardcore mesmo, sabe? Mad Max, assim? Não, você tem bichos deformados, você tem monstros feitos pela radiação. Ele seria um Fallout, mas levado a sério, sem a parte de humor. Ah, tá. Então por isso que ele talvez às vezes fique sério demais. Um outro RPG também chamado Tribe 8. Ele é um pós-apocalipse depois de alguns anos também na Terra, a Terra devastada. E tem o Deadlands, que é o pós-apocalipse. Ah, muito bom, cara. O Velho Oeste misturado com morto-vivo, zumbi e espíritos Manitou. Esse é muito bom também, muito engraçado. É um velho faroeste de terror. É um faroeste de terror. É, muito bom. É gostoso, cara. A versão D20, eu não ouvi coisas boas dela. Eu tenho a versão tradicional. Eu tô enrolando... Sabe aquelas coisas que você assim, um dia eu vou me dar? Só que você nunca compra? Tem o Deadlands pra Savage Worlds. E esse tá na minha lista de um dia, talvez, quem sabe, comprar. Pois é. O Deadlands é legal. Eu já mestrei ele 2 vezes. E assim, é que ele exige uma preparação, ele exige muito material na mesa de jogo. Ele precisa de todos os tipos de dados, do D4 até o D20. Ele precisa de fichas de poker. Ele precisa de clipes coloridos, de 5 cores diferentes. Nossa. Entre outras coisas. Pra você Quantos é uma delícia, né? Porque você notebooks? tem que ir na papelaria comprar as coisas. Nossa, não fala isso, Quantos cara. notebooks?
Não. Quanto... Assim, o Deadlands ele tem um universo muito legal, mas ele requer todo esse material na mesa Sei. para que você possa jogar ele de acordo com as regras. Pra que simplificar se a gente pode complicar? Claro, né? E outra coisa que pode ser feita também para criar sociedades mais exóticas do que de costume, você pode também pegar certos estereótipos e transformá-los. Ou certas criaturas que você já conhece também dá uma transformada nelas. Vamos pegar aqui o mito do vampiro. Se você pegar, de acordo com a minha análise aqui, os vampiros e colocar numa, digamos, umas intrigas palacianas modernas, você tem Vampiro à Máscara. Se você pegar e fizer um jogo onde você tem que caçar vampiros, como se fosse uma unidade paramilitar, você tem um jogo indie chamado Vampire Hunters. E o S é com o cifrão. Quem quiser procurar também, é um PDF um pouquinho difícil de achar, mas você consegue. E se você quiser criar um jogo baseado nos fãs de Vampiro à Máscara, né, onde eles são os personagens, você vai pegar pessoas que pensam que são vampiros, isso aí é meio ambientado nos anos 90, quando tinha todo aquele hype, né? Você tem um RPG nacional muito legal chamado Impostores. Nossa, nunca ouvi falar. Pois é, ele é vendido a R$5, cara. Eu e um amigo, o Haroldo, né, a gente comprou, fomos os primeiros que pedimos o livro pelo correio para os editores, né? E é legal, porque você joga com alguém que pensa que é um vampiro, né? Porque ele é viciado no Vampiro à Máscara. Nossa. É de comédia, mas também é legal, porque você transforma o estereótipo do jogador de vampiro. Aí você, em vez de ter os clãs, você tem aquelas turmas, né? Você tem os Ultra Goths, que são aqueles góticos antigos que não suportam a molecada. Você tem os condes, né, que são aqueles que conseguem se vestir bem, que têm dinheiro, que pegam as mulheres. Você tem uma tribulação dos... Eu não lembro, uma turma, os novatos também. Aquela criançada de 10 a 13 anos, que é tipo wannabe, sabe? Quero ser que nem esses caras, mas não tenho como. O cara anda com sobretudo e tênis All-Star, sabe? Bermuda. Então é bem legal. O Impostores é um RPG assim, nacional de gozação, mas que é legal também. É praticamente um encontro de anime, né? Os cosplays, são os cosplays. Assim. Se você fizesse... Cosvamp. O Cosvamp, né? Um Vamplay, assim. É como os encontros de RPG eram até o final dos anos 90, talvez. Assim. Pô, eu tava esperando você falar dos vampiros que brilham no sol, você não vai falar dele? Pode falar, por favor. Não, eu me recuso. O que brilha no sol vira purpurina? Eu tava lendo um site outro dia especificamente sobre o Crepúsculo? Sobre o Crepúsculo, né? Por que ele fez tanto sucesso, né? E o autor falava, você pega, por exemplo, uma protagonista que ela é assim meio que loser, ela é solta na vida. Você não descreve aquela protagonista de modo que a leitora possa se identificar com ela. Você só fala o quanto ela sofre, porque ninguém entende ela, porque ela tem assim vontade de encontrar um homem perfeito e nenhum homem é perfeito, porque os homens que ela sai maltratam ela. E de repente você coloca um deus grego, né? Só que vampiro. Cedrico Diggory. Com um nome estranho, né? Um nome exótico. Né? Nomes exóticos. E você descreve o cara a cada página, praticamente, né? Você fala, aquela face perfeita, aquele tórax definido, né? Aqueles braços fortes. Né? Poderia muito bem chamar Sabrina, aqueles romancezinhos que você compra na banca, né? Não, cara, minha mãe lia aquilo lá, sabe? Aí, então, aí transforma os caras do Sabrina em vampiro, é o Crepúsculo. Pode ser. É isso mesmo. Aí ela esqueceu de toda a dor, sofrimento, né? Pra variar. Não, encontrou outro tipo de dor e sofrimento. Então. Pois é. E aí você faz esse homem, esse semideus, esse homem perfeito, que é um vampiro, assim, mas assim... Por um acaso... Se apaixonar por essa menina... que você não dá uma identificação para ela no livro, a autora não deu, para que a leitora se identifique com aquilo. Tá? Se as mulheres que estão lendo Crepúsculo ou as sequências, que gostam disso, se estiverem ouvindo esse podcast, danem-se. Tá? Porque é isso mesmo que o livro, é assim mesmo que o livro é feito. Sabe o que eu acho legal? Que vampiros de 200, 500, 1000 anos de idade estão na escola ainda, não é interessante? Pois é, né? No high Fala school. que a gente nunca para de aprender, é verdade, eles estão 1000 anos e estão na escola ainda. Nunca parar de aprender. E a melhor figura que eu já vi de Crepúsculo na internet foi o Edward Cullen e a menininha, a Emma, não é Emma que ela chama, é Sabe, Bella. a gente nem lembra o nome dela. Eu também não. Exatamente, o que você acabou de falar. Então, eles sentados conversando de dia, claro, porque ele está brilhando no sol, e atrás dele está o Blade.
Aí tá escrito assim, como o Crepúsculo devia ter terminado. Melhor final. Muito bom. Bom, eu vou pra um recado, só tem um recado e a gente vai pro Voz de Fundo. Ok. Estreou nas interwebs, isso pra gente é essa semana, pros ouvintes é 3 semanas atrás. É até bom que eu tenha levado algum tempo pra publicar isso, porque estreou um blog chamado Librarium. Librarium.com.br. É um blog de RPG. Os administradores pediram pra gente divulgar. Eu entrei, já me cativou porque é muito bem feito. Legal. O blog é lindo, sabe? Profissa o negócio. Eu não sei se é um template que é muito bem feito ou se o cara programou de maneira muito boa o template. Quando eu entrei, só tinham 2 textos ainda. Um sobre o War Machine e o outro... como é que chamava o outro? Era uma coisa de terror, assim. E eu gostei de outra coisa. Os textos são curtos. Isso é bom. Geralmente, texto do blog do Nitro Dungeon, eu coloco no... O iMac tem um... Que negócio que fala, tipo text aloud, assim, você clica e ele lê a página. Uhum. Quando é texto do Nitro Dungeon, eu deixo o iMac lendo pra mim, entendeu? Eu vou fazer outra coisa e ele fica lendo. Eu não tenho muita paciência pra ler postagem de blog sentado. Eu acostumei demais com podcast, né? Então os textos são curtinhos. Eu insisto nos do Nitro Dungeon, do Tio Nitro, porque eles são muito bons. Os textos são enormes, mas são muito bons. Você transforma num podcast. Eu transformo no podcast. Muito bonito, muito bem feito, vale a pena dar uma conferida. A hora que esse recado estiver saindo, já espero ter mais postagens. Acho que vale a pena dar uma conferida para ver se você curte. Repita o site. www.librarium.com.br. Vai estar na show notes. Vamos para os vozes de fundo? Para os vozes de fundo. Especializado em RPG, o Librarium. RPG. Legal. Tem um Leia, Ouça, Veja, Jogue? Algumas recomendações? Eu já falei tudo que eu tinha que recomendar aqui. Você já vai falar mais alguma coisa, Ivar? Não, a minha pauta acabou já. Tá. A minha meu também. Deus. Quando eu falei que tinha 60 itens, eu tava enganando os ouvintes. Eram então beleza. 52. 52. Eu já falei todos. Tcharam! Alexandre, mais alguma coisa? Se veja, ouça, de jogue. Eu posso indicar? Pode, favor, lógico. por favor, aproveita Essa é aí, a Eu hora. assisti, Eu leio essa veja porque leio o livro, ouço o disco, vejo o filme. E joga o Assim, RPG. E joga Ou RPG. jogue o game, se for interessante. Eu tô indicando, então, quando for pro ar, o pessoal já deve ter visto a maioria, mas o Sherlock Holmes, o filme, é bem legal. Gostei bastante. Não sei É quem um outro assiste. estereótipo, né? Totalmente diferente. Ele Não exótico. tem nada a ver com os Sherlock Holmes que a gente conhece, assim. O Sherlock Holmes do Guy Ritchie não podia ser diferente. Porém, é muito parecido com... É um dos filmes mais fiéis ao Sherlock Holmes dos livros. Dos contos. Eu nunca cheguei a ler um livro do Sherlock Holmes, é verdade. Cara, Então ele era Vai atrás, vai atrás, é legal. O que como é que chama o ator? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., o que ele fez? O Homem de Ferro? Ele pegou o Sherlock Holmes, que o Guy Ritchie queria que fizesse Sherlock Holmes dos textos do Arthur Conan Doyle, e fez a sua própria interpretação do personagem. Então ele pra quem tá acostumado a ler o livro, é um Sherlock Holmes mais pedante, mais petulante, sabe? Eu gostei bastante. Pega o Sherlock Holmes dos livros e dos contos e dá uma bombada nele, sabe? Deixa ele mais ainda e mais excêntrico. Tira aquele chapeuzinho listrado, tira o Que cachimbo. ele nunca usou nos Nunca livros. usou? Né? Mas é verdade, é uma boa maneira. Você tá... A sua aventura de Castelo Falkenstein, onde ele pode aparecer. ou de cyberpunk, de steampunk, tá meio na mesmice, é um excelente filme pra você dar uma renovada, né? Com certeza. E tem elementos exóticos, porque Tem. eu não vou contar... Bom, Não conta que eu quero... Tem uma coisa que não estraga nada. Tem um eletromagnetismo. Tem um cara que inventou umas tralhas eletromagnéticas. Nikola Tesla? Não. Mas tem uns elementos assim. Então, a hora que o Sherlock Tem. Holmes ele dá um choque no cara e não sabe o que é. O Watson pergunta o que é isso. Ele falou, não sei. Mas continua usando, entendeu? E ele sei, usa funciona. pontos de pressão, que nem a Xena também. Eu achei muito legal isso. Eu adorava os pontos de pressão da Xena e ele usa nas lutas. Daí uma cultura bem exótica. A Grécia do Hércules e da Xena, porque a Grécia é na selva, né? Nas selvas Tem gregas. alguns episódios que aparecem na selva, né? Aparece o Papai Noel, aparece Moisés, sabe? Aparece... Todo mundo cai na Grécia uma hora. Aliás, foi a Xena que criou o Papai Noel. É O verdade, capítulo né? do Papai... A Xena e a Gabriele que criaram. Pois é. Olha, eu adorava a série do Hércules, mas se eu vi 2 episódios da Xena foi muito. Cara, a Xena era mais legal. A mulherada era mais gostosa, pelo menos. Elas se beijavam. Pois é, né?
fui no supermercado e tava lá. Eu tava calor, né? Resolvi tomar coisas geladas. E quando eu falo que eu vou tomar alguma coisa, quer dizer álcool, né? Ah, é bom. Não vou comprar água gelada. Isso faz mal. Isso Eu tem... lembrei daquele filme A Coisa, aquela coisa gosmenta, branca, assim. Como é uma coisa gelada? Cara, coisa gelada. Podia ser o nome de uma sorveteria, né? Coisa. Nossa. Coisa gelada? Deve ter. Sorveteria de ogro, né? Coisa gelada que você faz no banheiro no Alasca. Não, sai quentinha, sai quentinha. Fica gelado na hora que bate na porcelana. Nossa, que horror. Mas enfim. Filme de terror. Nossa. Stephen King. Eu fui no supermercado e fui comprar soda, limonada, não, né? Gin tônica. Não. Água tônica. Água tônica para fazer gin tônica para tomar em casa, que tá muito calor. E aí eu resolvi. Tava o mesmo preço. Deu dor na consciência porque eu tinha comprado chocolate. Eu falei, não, vou comprar essa água tônica Coisa de Diet. gordo, hein? Hã? Que coisa de gordo, hein? É verdade. Me dá 3 pastel, mas eu quero uma Coca Light. Tô com bolo de chocolate, mas põe adoçante no cafezinho. É. Aí eu comprei. Eu não conhecia, não sabia, nunca tinha visto. Água tônica light. Água tônica Diet. 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 Ainda existe produto diet. Estão deixando de usar porque Diet fica aquela imagem de coisa de gente velha ou doente. Então as coisas agora são zero. Pra atrair a garotada. Se defende aí, Alexandre. Não, deixa ele até o fim. Vamos ver até onde vai. Não, isso não sou eu que tô dizendo. Eu comprei um negócio Diet. Eu não acho que é coisa de velho ou de doente. Eu acho que é coisa de gordo. Mas assim, é a imagem. É a imagem que o produto tem ultimamente com a garotada. Então eles estão chamando tudo de zero. Porque é só gordo que toma, né? Gente magra nunca toma nada zero. É só gordo que pede isso. Verdade. E aí eu resolvi, enquanto fui gravar a reestreia do Canal 2 com o Tio Nitro, eu fiz um gin tônica. E eu, assim, sabe, gin tônica é de preguiçoso. Eu coloquei gin e enchi de água tônica. Eu não coloquei limão, não coloquei açúcar, coloquei nada. Ah, por isso ficou ruim. Não foi por isso que ficou ruim, cara. Ah, então tá bom. Velho, parecia que eu tinha colocado uma xícara de açúcar no copo. Ficou muito doce. Aí eu experimentei a água tônica pura. Nossa, cara, ela é muito doce. Aí eu me lembrei, falei, produto Diet. Produto Diet de antigamente, né, sempre parecia que era mais doce do que o produto normal. Aí eu me perguntei se por um acaso o Walmart não colocou aqueles... Acharam, assim, de 20 anos depois, assim. Você olhou a validade? Então derrubaram uma parede e acharam um depósito velho, só tinha água tônica Diet. Né? Hoje ela deve chamar água tônica zero já. A Diet Verdade. Cara, mas é igual você querer fazer, por exemplo, uma Cuba Libre usando Coca Zero. Vai ficar muito estranho. A Luciana, minha mulher, sempre diz, não adianta você querer juntar coisa ruim com coisa ruim, que não vai dar coisa boa. Você quer fazer como é que chama lá aquela bebida com vodka lá? Cosmopolitan. Entendeu? Não adianta você Tem que colocar... falar hi-fi. O que vai Pode no ser Cosmopolitan? Porque Cosmopolitan eu sou um cara que não bebo regularmente, então... é vodka... Sobe cintro, né, velho? tem eu não vou lembrar. Cara, não. Só álcool de posto porque eu gosto do negócio hardcore, tá ligado? Então, beleza. Ele gosta eu gosto dele, gosto do álcool dele com um pouco de gasolina. Ah, entendi. Pra dar fogo, tá ligado? Perdi onde eu tava. Ah, sim. Não. Cosmopolitan, receita. Isso. Eu não lembro das medidas. É vodka, Cointreau ou qualquer outro... Como é que chama esse tipo de bebida que é tipo... Digestivo? Não. Aromático? O Cointreau é um licor de laranja, né? Mas ele tem um nome. Esse tipo de licor tem um nome. Você não precisa usar Cointreau. Pode usar qualquer outro licor de laranja. Cinzano. Acho que não é. Não sei. Eles têm um nome. Triple Sec, eu acho que chama. E suco de cranberry. E você só acha suco de cranberry, você não acha em português. Você, por um acaso, já viu no supermercado pra comprar oxicoco? Não. Pra você ver como essa fruta é conhecida no Brasil. A gente conhece como cranberry. Ninguém conhece oxicoco, né? Oxicoco? E suco de limão também. E aí, não adianta você colocar... Imagina aquela banda. Vamos assistir os Oxicocos. Os oxicocos, né? Parece remédio, né? Tô tomando oxicoco. Ou então é algum tipo de bacilo, né, cara? Nossa, pegar um virose de oxicoco. My mother, she likes me. Então não adianta você pegar uma vodka vagabunda com triple sec vagabunda e espremer um limão velho que vai ficar ruim, entendeu? Então, infelizmente, você quer fazer um bom Blood Mary, você quer fazer um bom Hi-Fi, você vai ter que usar uma vodka boa. Pegar uma vodka Polanski vai ficar um péssimo Hi-Fi. É que nem... Não, mas vodka boa, você toma pura. Tem uma que chama Viborova. Essa é polonesa.
É a minha favorita. Não Essa desce sente... redondo, cara. É melhor que a Absolute. Absolute, ela é sueca ou norueguesa, não sei, mas ela tem muito gosto de vodka Sueca. ocidental. Ela tem gosto de vodka. Ela tem gosto de Smirnoff, Absolute, pra mim. A Stolichnaya, que é russa, e a Viborova, que é polonesa, elas têm um sabor diferente. Ou Nossa, melhor, muito uma ausência gostoso. de sabor diferente. Era a vodka do João Paulo II. O Papa João Paulo II, quando ele era mais novo e não era papa, e podia beber um pouquinho, né? Não tinha tomado tiro ainda. Não, quando ele... Era a vodka favorita dele. Quando você não tinha vinho, né? Você conseguia celebrar a missa com vodka às vezes, né? Vodka e suco de cranberry. Peraí, aquilo que o Papa tá tomando é um Cosmopolitan? Vai saber, né? Vai saber o que há naquele cálice. Então não adianta. Faz um drink com pitu. Um drink, quer dizer, uma caipirinha. Faz uma caipirinha com pitu e faz uma caipirinha com. Como é que chama aquela? Sagatiba. Sagatiba. É. Então faz uma caipirinha com 51 e faz uma caipirinha com seleta. Pô, é muito diferente. A 51 custa sim, com R$3, certeza. a seleta custa 30, né? E faz uma caipirinha com limão capeta e faz uma caipirinha com lima da Pérsia. Você vê que delícia. Vai ser a caipirinha mais cara que você já fez na sua vida, entendeu? Vai ser a melhor Mas caipirinha. você vai curtir pra caramba. Cara, Pois o que é bom custa caro. É. Não existe isso de bom e barato. Não. E quando existe é só porque esqueceram de remarcar o preço. E você deu sorte. Pois é. Mas, ô Marcelo, você falou lá do que a gente faz gelado no Alasca, cara. Eu lembrei de uma campanha que tá rolando por aí. Xixi. Isso, cara, tem a ver com isso, né? Nossa. Tem uma campanha que tá rolando por aí chamada Xixi no Banho. Tem. Já ouviu Eu falar? vi essa propaganda. Pois é. Eu vi no Cartoon caí de Network. rir. Tem Tá passando no Cartoon Network, né? Muito bom. Que é assim, eles pedem pra que as pessoas, não que elas façam, que toda vez que vão no banheiro, tomem banho e façam xixi, né? Mas que, Segura o dia inteiro e somente mas que toda vez que tome banho, aproveita e faz um xixizinho no ralo, né? E Testa a mira. testa a mira e você economiza uma descarga que tem aí não sei quantos litros de 8 água. litros. 8 litros em média, né? De 8 a 12, Cada dependendo Cada da descarga. da descarga, de 8 a 12 litros. Cara, pra mandar um cocô cano abaixo, você precisa de mais do que 1 litro, sabe? Ou pelo menos uma bomba a vácuo que tinha. Baseado nisso, eu queria até propor uma campanha, mas voltada pros homens. Porque pra mulher é mais fácil ela fazer o tal do xixi no banho. cocô no banho. Não, cocô no banho não, que nojo, cara, para com essas coisas. Gorfar no banho. Não, cara. Pros homens, eu queria lançar a campanha Xixi na Pia. Elabore, vai. Porque pro homem é mais fácil, geralmente as pias estão ali na posição correta e você consegue fazer ali dentro, você gasta muito menos água pra mandar o seu xixi embora. É só abrir a torneira, deixar uns 5 segundos. Ou você é muito imaginando, alto depois ou a você sua lava pia é as muito mãos. baixa. Isso que ele não bebe, né? Eu tô imaginando até assim, daqui a pouco o Ivar faz um complemento, um apêndice dessa campanha e coloque: lave seus talheres com xixi. Não, cara, isso não. Isso não, eu sou uma pessoa limpinha, apesar de então tudo. Tá. Não, mas pra tirar Mas pensa, gordura, hã? tem ácido úrico, alguma coisa assim. Manda brasa, cara, faz aí, se der certo você me fala, Eu tá? acho que eu já contei isso aqui uma vez, mas não contei Tem um pra negócio, você. ó, essa daí vai ser legal. Tem um pessoal dos Estados Unidos, não só do mundo inteiro, que faz urinoterapia. Vamos deixar isso Nossa. pro. Ah, fantástico, é. A gente vai falar eu daqui a pouco. eu conheci um cara que advogava isso aí. Ó, Nossa. se você bebe xixi, você comeu cocô. Porque se você quiser, eu mijo na sua cara, se quiser. Eu faço questão, né? Opa, Golden Showers. Pois é, Eu não sei, eu já devo ter contado isso aqui uma vez, Eu acho mas que o não Alexandre contei. tá pasmo. cara. urinoterapia, né? Uma chuva dourada de prazer. É verdade, o episódio de estreia dele, a gente começa a falar de xixi, cocô e pia. Horrível. Não, começamos a falar de produtos diet, né? Acho que você... É Em homenagem ao verdade. diabético, assim. É verdade, seu xixi deve ser diet, né, cara? Olha, acredito que sim, nunca tive o prazer de experimentar. Mas acredito. É prazer de experimentar. Ai, Deus. É um prazer que eu também não quero ter. Quando eu comecei a morar sozinho e comecei a lavar meu próprio banheiro, eu aprendi rapidamente a fazer xixi sentado. O negócio de fazer xixi em pé só é bom quando outra pessoa lava o seu banheiro. Porque não tem jeito, vai sempre pingar. Isso assim, se você, você pode colocar mira laser no seu pinto, vai pingar. Não tem jeito, é física. Né? É verdade. Agora, a pior coisa que tinha era quando eu era criança. Meus irmãos são circuncidados porque eles tiveram. Você não tem fimose, você opera da fimose, né? É. Ah, Então, X. e aí eu vi eles fazendo xixi e eu achava que era. Tipo assim, o xixi deles ia muito mais longe
Porque como eles não tinham aquela pele na frente do pinto, o xixi fazia aquele risquinho, né? E o meu com aquela pele, ele tirava um pouco da potência, do momentum do xixi, né? Aí teve uma época na infância que eu fazia xixi esgarçando todo o pinto, né? Cara do... Você interrompeu ele exatamente que ele tá falando de esgarçar o pinto, vai. Só que aí, cara, eu parei de fazer esse negócio um dia que eu levantei de manhã e foi um fio pra cada lado, assim. Um pegou na tampa e outro pegou no chão, perto do meu pé. Quando divide assim é engraçado, né? Às vezes. Engraçado, cara. Você começa a pensar... Mas nenhum dos dois pegou lá dentro. Especialmente depois que você acorda meio sonado. Ele fala, será que eu tenho 2? E nasceu mais um durante a noite? É por isso que eu continuo advogando a campanha. Homens, façam xixi na pia. É muito mais fácil você mirar, tá? Se você não é autossuficiente, coloca um tijolo ali no seu banheiro, um banquinho e faça o seu xixi na pia. Pode ser enquanto tá escovando o dente, vai. Sabia que tem uma história de que os egípcios... Eu acho assim, eu vou deixar a ideia lançada e cada um faz do jeito que quiser, sabe? Momento história inútil. Tem uma história de que parece que os egípcios, eles escovavam os dentes com xixi porque a ureia clareia os dentes. É um ácido. É um ácido. Eles deviam ter um mau hálito do cacete, né, cara? Mas enfim. De múmia, né? Mau hálito de múmia. Depende do que eles comiam. Não, mas isso tem fundamento, Marcelo, porque o que me consta na Roma Antiga, a urina humana era usada como alvejante de roupa. Ainda bem que a gente inventou o homo, Bem que o cheiro de alvejante continua mesmo. Cara, uma vez eu trabalhei um tempo no supermercado e de vez vira e mexe estragava algum produto. E uma vez arrebentou Recipiente de... Arrebentou um recipiente de água sanitária. Sabe aquelas águas sanitárias de 85 centavos? 2 litros, 85 centavos. Ela é até meio amarelada assim, né? Gente do céu. E aí, que medo. O que será que tinha dentro dessa? Não, aí um monte de caixa de mulher passava e falava assim: nossa, a água sanitária tem cheiro de popa, né? Aí eu olhava assim e falava: cacete, olha, eu não sei quanta popa eu morri de vocês. A minha não tem cheiro de água sanitária. Nem parece. Olha, nossa, tá ácida essa, né, cara? Por isso que nasceu um monte de retardado.